Começa agora... Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra, fique à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Nina Tomsic. Eu sou a Ana Ricari. E eu sou a Agnes Brista. E vamos estar com vocês todo dia útil na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @nintomsic, @Ana Ricari, Agnes Brista. E claro, @Clube do Erro, para não perder de jeito nenhum sua dose diária de morais duvidosas. E aí, como estamos? Eu me peguei pensando ultimamente que eu tenho cometido um erro com muita recorrência e eu tô me questionando sobre esse erro, que é, às vezes eu olho pra minha calcinha e eu visto... e eu visto ela, e aí depois de um tempo eu, sei lá, vou no banheiro fazer xixi e eu vejo que eu vesti do avesso. Amiga. Juro por Amiga. Deus. Magicamente, ela desvira dentro da minha calça. Deve ser. Eu acho que essa é a única resposta pro que tá acontecendo com você. Eu tô cometendo esse erro muito recorrentemente. Distração, hipertrabalho, né? Pequenas coisas que a gente não apercebe na nossa vida. Fica de olho no fogão, amiga. O erro da calcinha é ok, mas, tipo, esquecer o fogão aceso, por exemplo, já seria uma coisa que eu estaria mais preocupada. Ok. Mas, assim, descansa, dorme, bebe uma água, vê um neurologista. Ou um mágico, que talvez você tenha a habilidade de virar a calcinha sem precisar. Um mágico. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. When you hear Lululemon, you probably think of Align yoga pants, weightlessly soft, like you're wearing next to nothing. That's why you see them in class, at the grocery store, and in the park. But did you know about skirts with built-in liner shorts so you can still jump for the frisbee? And tanks and bodysuits? With Align's iconic stretch, you won't want to take it off. And with endless style options, you don't have to. Shop in-store or online at lululemon.com. Introducing the new Volvo XC90 with 7-seat versatility, Google built-in, and advanced safety features for all your precious cargo. The new Volvo XC90, designed for life. Visit volvocars.com/US to learn more. Tô errada por ser contra as drogas? Oi, meninas! Estou muito viciada no programa de vocês. Primeiramente, queria dizer que vocês são muito Sex and the City. Ana é muito Charlotte. Não, errou. A gente acabou de ter esse Não, debate. ela está falando. Não, deixa ela falar. Ela errou. Sofreu. Agnes é muito Miranda. Sim. Você acertou na Sim. lata. E Nina oscila entre Carrie e Samantha. Complexo, mas eu entendo. Vamos lá. Eu sou a Duda, 27 anos, e namoro o Antônio, de 27 anos. E eu acho que meu namorado está fumando maconha sem me contar. Eu sou muito, em caps lock, contra o uso de qualquer droga. E ele sabe da minha opinião sobre isso. Mas não é como se eu ficasse em cima dele, policiando. Na verdade, faz mais de um ano que nem menciono esse assunto. Tenho guardado pra mim, mas isso me corrói. Ele vai ao bar toda semana, tem uma vida social ativa. E, sinceramente, isso não me incomoda muito. O que me entristece é ele omitir certas coisas. O estopim pra mandar essa história é o seguinte: amanhã vai rolar uma festa de Halloween chamada Fogo na Babilônia, na casa de uma galera que eu sei que curte carburar uma verdinha. Mas ele não me convidou. Curiosamente, ele sempre me chama para ir a todos os lugares, até mesmo para ir à feira. Mas para essa festa exótica, especificamente, ele não me chamou. E isso tem me deixado com uma pulga atrás da orelha. Ele me chamou para sair sábado e domingo. Será o aniversário de 2 amigas. Mas o fato de não ter me incluído na festa de sexta tá me incomodando. Além disso, teve um episódio recente que descobri que ele não havia dormido em casa depois de ir para casa de um desses regueiros. E fiquei com aquela sensação de que ele poderia ter usado algo também. Ele disse que, abre aspas, apagou no sofá. Mas minha intuição ficou ali me cutucando. Eu sei que ele sabe que eu não gosto dessas coisas, mas ele continua e parece que sempre faz isso sem me contar. Já conversei com um amigo que também fuma para perguntar como eu resolvi essa situação e ele disse que o caminho que ele vê é o término.
porque não é como se eu conseguisse mudar esse traço dele. Segundo ele, fumar maconha, assim como qualquer hábito, é escolha de estilo de vida. Ele vai parar, se parar de fumar, se ele quiser. Isso tem ativado a minha ansiedade de uma maneira muito ruim. Eu amo ele e ele é um namorado incrível comigo, mas eu não consigo aceitar isso porque vai muito contra os meus princípios. Eu não quero terminar, e sim que ele mude. Tô sendo babaquinha por me sentir chateada com algo que vai contra os meus valores? Minha resposta é: você é a Charlotte e não eu. Sim. Ai, por quê? O que a Charlotte tem de a ver com as histórias? Ela seria contra as drogas, com certeza. Seria 100% contra as drogas e estaria querendo mudar o marido dela, o futuro marido dela, pra ele não usar drogas. Pra ele se encaixar Pra ele se encaixar no que ela quer de ideal de marido pra ela poder casar com ele. Eu acho que ela tá querendo mudar a pessoa pra encaixar no ideal que ela pensou sobre a pessoa. E essa pessoa... Chá de revelação. Essa pessoa não é o que você quer. Gente, só aceita. Ou então, você aceita que você gosta muito mais das outras qualidades dele e que isso não é relevante o suficiente pra você terminar com ele. Eu gosto são disso. Os dois caminhos. Eu gosto disso, porque a máxima de... A única resposta que o amigo deu, né? A única resposta é o término. Não sei. Eu acho muito simples. Eu gosto da ideia de o quanto isso te incomoda. Mais do que... Eu sei que você quer que ele mude, amada, mas não faz isso, não. Não vamos se relacionar com pessoas que a gente tá esperando mudar, né? Porque a gente tá se relacionando com a... Desculpa, eu ia falar com a planta do projeto, mas aí eu pensei... Desculpa. Entendi, a planta. Eu fiz uma piadoca, desculpa. Foi sem querer. A piada veio antes. Foi sem querer. Foi só pra mim. Não, eu entendi. Sabia? Esse é o pior. Ok. Isso é o pior? É. Meu senso de humor é muito mal falado entre as minhas amigas. Não, ela é a Miranda. É só isso. Ela é. Esse programa serve pra gente confirmar o que você falou antes ou negar o que você falou no primeiro parágrafo. Gente. Alguns negais. Não, eu acho que essa coisa de você se relacionar com alguém que você está esperando chegar ao que você quer é uma roubada. Sabe por quê? Essa pessoa, ela pode sim ser um monte de coisa. Ela pode se tornar qualquer coisa. Ela pode pegar, por exemplo, o uso da maconha, que ela tá suspeitando, né? Ainda temos essa. Que ela tá numa paranoia e tá suspeitando. E não, de fato, com a certeza disso. Mas tudo bem. Ela pode decidir que fumar é a coisa mais importante e é isso que ela vai fazer pro resto da vida. Por exemplo. Tipo, porque as pessoas têm opção de escolha. Ou ela pode dizer, não, eu vou continuar fumando um pouco e é isso. Ou ela pode dizer, eu vou parar, mas eu vou fazer outra coisa que te irrita, por exemplo. Não de propósito que te irrite, mas tipo... Ela pode adicionar um outro hábito que você não gosta. Essa pessoa tem livre-arbítrio sobre o que ela vai fazer da vida dela. Se você tiver com ela na expectativa dela mudar alguma coisa, mesmo se ela mudar alguma coisa, eu te juro que outra vai ter que você não quer, porque você tá se relacionando com a ideia. Ao invés de conhecer a pessoa e achando ela, nossa, isso é legal, aquilo é legal, sem expectativa em cima do que ela deveria ser. Eu acho muitos pontos dessa história, sabe? Tem muita coisa aí sobre esse relacionamento que eu acho que é importante dar atenção, assim, que é tanto a parada de, né, você estar em um relacionamento em que ele tem que esconder coisas de você, assim, isso é muito triste, na verdade, porque você tá, né, isso é também uma mensagem, quer dizer que em algum lugar o seu namorado também não se sente à vontade pra compartilhar todas as coisas com você, talvez porque você já venha de cara botando limites muito claros e inegociáveis, que pra ele não é. E aí o que você tá fazendo é fechando porta, assim, cuidado, porque você tem uma ideia do que são as drogas, provavelmente, ou a maconha, ou, sabe, você demoniza uma coisa e que nunca é bom pra um relacionamento, porque pra você pode não ser bom, pra outra pessoa pode salvar a pessoa, entendeu? A maconha já é uma droga que, né, que ainda é tratada como uma droga, mas que já se viu... e que já se viu que é uma coisa que pode, ajudar muita gente com doenças específicas, pessoas com Parkinson, sabe, assim, ansiedade. Tem um monte de gente que se trata usando, né, partes ali da maconha, enfim. Então eu acho que você tá vindo com uma ideia muito fixa e imutável que tá fazendo o seu namoro se afastar ao invés do contrário. Se você viesse um pouco mais aberta, perguntando, sabe, tipo, e aí, o que você acha disso? Ao invés de chegando e já falando, eu sou muito contra, isso vai afastar o seu namoro
namorado. E aí é uma pena, sinceramente, porque aí ele vai começar a fazer essas coisas. É o jeito dele, é quem ele é o que ele gosta, e você, por ser tão contra, acaba se tornando... Não vai fazer parte, então. E eu entendo bastante isso. Tipo assim, qualquer pessoa na minha vida que coloque um limite sobre mim, tipo assim, você não pode fazer isso porque eu não tolero isso, eu vou querer fazer o que eu quero. A vida é minha. A escolha é minha. Então, se essa pessoa não tolera isso, quem vai sair da minha vida é ela. E inclusive eu acho que o namorado tinha que ter eu acho que ele tinha que ter essa maturidade de entender. Tá, se isso é um limite pra ela e é uma coisa que eu quero, que eu desejo, então temos um empecilho aqui. Ela já me comunicou o limite dela, isso é uma coisa decisiva pra ela, e isso pra mim é uma coisa que eu gosto, que eu curto. Então ele já tinha que ter sido ligeiro o suficiente pra poder se tocar e sair dessa também, né? Então, eu queria... Oi, pessoal, bom dia. Ou o horário que você estiver assistindo. Queria trazer um ponto que... Um pouco de contraponto disso que a Ana falou, que é assim... Talvez, eu fico pensando se ele não assume e não vê assumindo, porque assim, a gente sabe que ainda é muito demonizada, mas ela já é vista em vários lugares do mundo como um negócio mais comum, um negócio, uma droga social, como bebida, como cigarro, enfim. Mas aqui no Brasil ela ainda é ilegal. Tipo, será que ele não tá se segurando de admitir isso ou de comprar essa briga? Porque no final das contas, ela está defendendo uma coisa que é lícita. Que é, assim, na verdade, ele está defendendo uma coisa que é ilícita. Se ele fumar maconha, né? Vamos lembrar que ela tá inventando. A gente não sabe se é verdade, mas a gente tá acreditando. Cá entre nós, eu amei o nome da festa, Fogo na Babilônia. É muito bom, né, gente? Tá bom, ele é maconheiro. É triste imaginar um relacionamento no qual isso não possa ser conversado a ponto de, tipo assim, e se ela me denuncia? É isso o medo? Não, eu acho que é um medo assim, tipo, cara, ela colocou um limite ali que não é um limite só dela, é um limite constitucional. Ela tá amparada pela lei. Ela está amparada pela lei e ele não quer brigar com ela por uma coisa que ele sabe que ele está fazendo e é ilegal. Porque, teoricamente, ele tá errado. Nossa, mas eu acho que essa, tipo assim... Dentro de uma relação que você tem confiança, que você tem toda essa construção, tipo, você não vai conversar sobre uma coisa com teu parceiro só porque essa coisa é determinada pela sociedade como algo ilícito. E que hoje em dia já tem todo um debate sobre isso ser ilegal ou não. Já tem toda uma discussão dentro da sociedade, já foi pro STF os caralho. Tipo, gente, essa é uma grande discussão que está em movimento e tá em mudança. E aí, por causa disso, da legalidade constitucional, você não vai dialogar com a tua parceira? Total. Eu acho que isso não existe. Duvido que nunca um dirigiram bêbados, nunca, sabe? Tipo assim, tem mil coisas ilegais que a gente faz, a gente mora no Brasil. E as pessoas falam sobre as coisas ilegais que elas fazem. Existe uma ausência de comunicação entre vocês, ponto. Acho que antes de falar de lei, antes de uma falar ausência é uma barreira, né? Mas eu queria pedir, implorar que a gente tentasse ficar no campo do casal. Pra mim o problema vem antes, tá? Eu não acho que a questão é essa de resolver e conversar sobre... Eu acho que o problema vem antes quando ela tá querendo, que é como a gente começou o programa, ela tá querendo impor um limite dela sobre o outro. Tipo assim, eu não entendo por que ela se incomoda tanto com uma decisão do outro, sabe? É tipo assim, pra mim é intolerável uma coisa que você faz. Pra mim o problema começa lá atrás. Eu acho que isso eu não acho legal. Eu acho que cada um tem que saber do seu e as suas escolhas da sua vida, e eu não acho que ela tem que debater o que é melhor pra outra pessoa ou não. Eu acho que o adendo sobre isso é interessante o seguinte: se ela realmente quiser um namorado que faça tal ou tal coisa, se ela tem isso claro, eu não acho isso algo... Eu não julgo isso. Mas aí ela tem que entender que não é aquele ele. cara. Exato. Mas pra mim esse é que é o maior problema. Mas pior, exato, porque é um racional com o o afetivo. Ela afetivamente já tá ligada a ele, só que o racional dela diz, não pode ser assim. Não pode ser um homem que Mas a fuma. comunicação deles, que a gente defende, que foi o que a gente falou, não é sobre ela chegar pra ele e falar, olha, ou você faz assim, ou a gente não fica junto. Não tem que ser esse o diálogo, tem que ser, isso pra mim é importante. O que é importante pra você? Vamos entender o que é importante pra você, o que é importante pra mim, e se dá pra essas duas importâncias cederem um pouquinho aqui, um pouquinho lá, pra gente conviver junto, porque a nossa relação é mais importante do que essas importâncias individuais. É isso. Você percebe? Eu entendo, eu O concordo. que cada um
tem de valor. Eu concordo, mas se e ela botar na virasse pra mesa. mim e falasse, eu não quero que você fume maconha, Mas não é tipo... sobre isso, amiga. A não ser que eles morem... Porque Mas assim, não é tá, sobre a não isso. ser que eles morem juntos, que aí no meu quarto você não vai fumar, porque eu faço parte desse espaço, tudo bem. Eles não moram juntos, cada um tá na vida de cada um. Eles estão numa festa, a não ser que ele fique muito chapado e ela tenha que levar ele em casa, e aí ela se foda. Que não é o caso. Se Ele ela não tá disfuncional. Exato, ela nem sabe se ele fuma ou não. Ou seja, o fato dele fumar não afeta na vida dela. É uma Sim. nóia da cabeça dela. Ela não tem direito de cobrar nada dele. Mas não Mas é ela sobre tem isso o direito de diálogo, dizer- você percebe? Ela tem o direito de dizer o que ela gosta ou não. Ela como tem o ela se direito de sente. dizer- Sobre o outro, é tipo, Não, eu não gosto é que sobre- vocês mas, tenham amiga, você não franja. consegue imaginar um diálogo que seja eu te falando, amiga, isso é um valor importante pra mim. Não é sobre como você tem que agir. Um valor importante pra você é sobre mim, você entende? Não, amiga, não é esse o diálogo que tem que acontecer. Não é. Um valor Nina, importante pra você é o quê? É não fumar maconha. É isso. Exato. Ela vai falar, olha, eu não gosto de uso de drogas. Aí eu vou Como falar, que você- bom que você não usa drogas. Não, Problema gente, seu. é mais Mas, profundo gente, que não é isso. sobre isso, Não, é exato. mais profundo que isso. Não é é assim. isso. Tá, deixa eu exemplificar. Eu acho só que um exemplo seria mais profundo, seria assim: eu tenho esse tipo de relação com a maconha, eu sinto isso, isso e isso, eu passei por isso, isso e isso, fulano fumava, ciclano fumava, não sei o quê. Eu acredito que alguém que fuma tem isso e isso de comportamento, são essas coisas que eu não valorizo num namoro. Não seria, eu não gosto que você fume simplesmente, seria a experiência dela com essa, por que que ela já carrega isso nela? Seria essa discussão. É Não sobre seria como assim, ela eu não se acho que ela é sente. muito assim. eu não acho que ela deve virar pra alguém e falar, você não deve fazer isso. Ela deve explicar por que que ela se sente tão incomodada. Porque talvez, Então e tá, muito então isso é provavelmente... outra coisa. Porque É uma isso, coisa mas é... é isso que a gente tá provavelmente- falando. Tá não é bom, sobre mas ela isso não virar e tava falar, claro. você não vai fazer isso. Muito Ok, provavelmente, isso não essa tava conversa claro. vai levar a coisas tão profundas que vão mostrar crenças dela sobre a droga que É às isso. vezes não são reais. Exatamente, ou às mas vezes não entenda. estão nele, ou às vezes ele Isso, pode ver. Isso. Sabe? Ok, E aí ele mas pode aí tudo responder, bem. amor, olha, eu fumo assim, assim, assado e eu não fico disfuncional, eu não vou pegar o carro depois, eu não vou chegar e causar na tua casa. Tudo bem, E tudo aí ela bem. vai falar, poxa, que bacana, olha só, você vai fumar, vai dar uma risadinha e não vai vir aqui destruir a minha casa. Ah, então tudo bem, se for dessa forma. E aí vocês vão entender o que significa cada uma dessas coisas pra cada um de vocês. Mas é E isso. qual é o Vamos teu deixar limite. claro que, então, a conversa entre vocês não é sobre você colocar isso que você escreveu pra gente. O que você está escrevendo pra gente é, eu não gosto que ele fume, porque ele na vida dele, porque a maconha, ele, não é sobre ele. Se você vai ter uma conversa com ele, é sobre você e sobre a sua relação com a maconha, seus medos, seus receios, nananã. Não é pra você ir conversar com ele falando que você não gosta que ele fume maconha, entendeu? Eu acho que essa que é a diferença. Por isso, eu achava que vocês estavam falando nesse lugar, porque é Cara, como ela não. escreveu a história pra gente, Não, mas entendeu? ela desde o começo fala que ela não fica policiando ele. E Sim, eu acho mas que ela essa é a tá grande chave desabafando dessa... pra gente, Ela entendeu? tá, mas eu acho que essa é a grande chave da parada. Ela em nenhum momento tá impondo pra ele isso. E essa é a grande parada. Eu acho que isso nem tá sendo conversado, Sim. sabe? Entre eles. Tem que conversar, é isso. Tem que conversar, tipo, ela não falou ela não exprimiu, ela só falou, ela é muito contra o uso de drogas, ponto. Mas ela não desenvolveu sobre isso, detalhes sobre isso. Eu acho que vocês têm que sentar e desenvolver. E aí ela pergunta se ela tá sendo babaca por se sentir chateada com algo que vai contra os seus valores. Essa frase Difícil. solta, a resposta é não, né? Mas dada a conversa inteira... Exato. Exatamente. A resposta nessa frase sozinha seria não, porque você tá chateada por uma coisa que é contra os seus valores. Isso é comum e isso é natural. Agora, você tá chateada, né, no contexto da história, você tá chateada com uma coisa que você não confirmou ainda. Uma coisa que é contra seus valores que você também não conversou sobre eles. Então, Sim. acaba E que... você vai ter que conversar aprofundadamente, vai dar trabalho você chegar até o cerne da sua questão com a maconha, porque não vai adiantar uma conversa seja só não quero, não gosto. Então, tem muito caminho pra andar. Converse com ele. Tá errada, está chateada? Não, tá errada por ser contra as drogas. A opinião é Essa sua. pergunta teve? Mas Teve, é um assim, título. eu acho que o principal dessa pergunta toda, dessa história toda é diálogo, tá? A mais importante do que ser contra drogas é você ser contra o diálogo. Aí você tá errada, porque você tá sendo totalmente contra o diálogo na relação de É vocês. verdade. E com você mesma. Dialogue com você, se entenda. É isso, pessoal. Esse foi o Clube do Erro. A gente se encontra de novo amanhã, na mesma hora, no mesmo lugar. Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Manda sua opinião na seção de comentários dos nossos posts ou na sua plataforma de áudio. A gente lê tudo que vocês comentam. Ah, não esquece de mandar sua história pra gente. O link tá na descrição do nosso podcast e nas nossas redes sociais. Procura lá e manda a sua história.
Falando nisso, não deixe de seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio preferida e nas redes sociais do programa, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.